Assustadores sons de trombetas nos céus de Israel deixou todos em choque. O arrebatamento está próximo e sinais do fim dos tempos estão surgindo por todo o mundo, incluindo Israel, onde eventos incomuns estão ocorrendo. Vamos explorar esses sinais surpreendentes e quão impactantes eles podem ser neste vídeo revelador. Mas antes, deixe seu like em sinal de apoio ao nosso canal. Esse pequeno gesto é muito gratificante para nós. Sinais do arrebatamento em Israel. Uma das notáveis manifestações desses sinais é a possibilidade de reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Este terceiro templo é considerado um lugar de extrema importância, particularmente no judaísmo, onde muitos acreditam que ele é mais sagrado até do que os antigos templos que foram destruídos. Para os judeus ortodoxos, em especial, a construção desse templo é de grande significado religioso. A Bíblia hebraica relata que os profetas desejavam a construção deste novo templo para a vinda do Messias. Além disso, alguns cristãos também veem a construção desse templo como algo de relevância no contexto do fim do mundo. No entanto, um grande dilema se apresenta, uma vez que o local onde desejam construir o terceiro templo é também o local de importância extrema para os muçulmanos, onde está situada a Cúpula da Rocha. Isso tem gerado intensos debates e controvérsias em relação a essa questão sensível. O Monte do Templo tem sido uma fonte significativa de controvérsia entre israelenses e palestinos. Eles estão envolvidos em debates acalorados sobre quem deve ter o controle deste local. Isso ocorre mesmo com a discordância de muitos países em relação a Jerusalém como a capital de Israel. No entanto, Israel ainda está empenhado em construir o terceiro templo, uma tarefa que não é simples, devido às divergências na comunidade judaica. As pessoas não têm a liberdade de adorar livremente no local, e alguns muçulmanos, principalmente mulheres vestidas de preto, estão lá para impedir a entrada de turistas judeus. Líderes muçulmanos argumentam que nunca houve um templo neste local, o que complica ainda mais a situação. Algo preocupante é a cerimônia especial realizada para o terceiro templo em 12 de outubro. Nessa cerimônia, eles reencenaram uma tradição antiga envolvendo água, que atraiu a participação de muitas pessoas, incluindo sacerdotes chamados Kohanim, que usavam trajes especiais, e levitas, que tocavam instrumentos musicais. Juntos, eles percorreram os antigos caminhos, conhecidos como Caminhos Antigos, até chegar a Siloé, também chamada de Siloam Springs, local que era utilizado nos tempos do templo. Enquanto caminhavam, eles cantaram, dançaram e tocaram trombetas de prata em várias paradas. Rabinos de grande importância também estavam presentes e utilizaram um jarro de ouro para recolher água. Posteriormente, eles retornaram ao topo da montanha e montaram um altar modelo com ferramentas especiais, decorando-o com grandes folhas de ramos, seguindo tradições do templo antigo. A cerimônia culminou com uma bênção especial dos sacerdotes e a cerimônia conhecida como Haukel, que ocorre a cada 7 anos. Embora a Torá, que é um livro sagrado, não prescreva essa cerimônia, a tradição remonta ao ensinamento oral de Moisés. As pessoas veem essa celebração como parte do feriado no templo, considerando-a uma ocasião de grande alegria. Essa cerimônia costumava durar cerca de 15 horas, continuando durante toda a noite e culminando na manhã seguinte, quando o serviço no templo era retomado. Pessoas de diferentes países participavam das celebrações do Sukkot, tornando-o um evento internacional de adoração. A cerimônia da água era realizada durante os últimos 6 dias do feriado de Sukkot e serviam vinho durante o culto matinal. Os sacerdotes, chamados Kohanim, enchiam um frasco com água da fonte e, em seguida, se dirigiam do templo até a fonte na base do Monte Moriá. Posteriormente, 2 Kohanim subiam até o altar de pedra no pátio interno do templo e derramavam vinho e água em recipientes especiais, feitos exclusivamente para essa cerimônia.
Além da reconstrução do terceiro templo, essa cerimônia da água era vista como uma parte significativa da tradição religiosa que envolvia rituais e celebrações no templo. Há evidências recentes que sugerem a existência de um antigo templo na área onde hoje se encontra o Monte do Templo. Este local é de extrema importância tanto para a comunidade judaica quanto para a muçulmana. Os pesquisadores descobriram um local especial que era utilizado pelo povo judeu para rituais de purificação religiosa sob a mesquita Al-Aqsa. Os muçulmanos acreditam que essa mesquita foi construída por Abraão há muito tempo. Essa descoberta é significativa, uma vez que contraria a ideia de que nunca existiu um templo judaico na região no passado. Um arqueólogo britânico chamado Robert Hamilton analisou as fundações das mesquitas após um terremoto que as danificou em 1927. Ele fez uma descoberta notável ao encontrar uma piscina judaica chamada mikvah sob o solo da mesquita. O povo judeu usava essa piscina durante a época do Segundo Templo para fins especiais de purificação antes de entrar no Monte do Templo. Essas novas descobertas, que estavam registradas em documentos antigos britânicos, indicam a existência de um antigo templo no Monte do Templo, um local sagrado para o povo judeu. Agora chega o aspecto mais perturbador: os misteriosos e assustadores sons de trombetas nos céus de Israel. Na região central de Israel, testemunhou-se a ecoação de sons estranhos e poderosos que confundiram muitas pessoas, inclusive as autoridades militares e policiais. Ninguém conseguia determinar a causa desse fenômeno. As pessoas começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais, relatando explosões altas e vibrações intensas em áreas como Gush Dan, Tel Aviv e Petah Tikva. Esses sons chegaram a lugares distantes, como Julis, que está a cerca de 50 quilômetros de onde tudo começou. Tanto a polícia de Israel quanto o exército ficaram perplexos, incapazes de fornecer uma explicação definitiva para essas estranhas explosões. Esse fenômeno sonoro não se limita a Israel, e fenômenos semelhantes, frequentemente chamados de as trombetas do céu, ou skyquakes, têm sido relatados recentemente em diversas partes do mundo. Pessoas de países como os Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rússia, República Checa e Austrália relataram a audição de zumbidos de baixa frequência e ruídos semelhantes a trombetas ou buzinas, que parecem emanar tanto dos céus como do subsolo. O que torna esses sons verdadeiramente misteriosos é o fato de serem novos e incomuns, algo nunca antes ouvido, o que aumenta ainda mais seu caráter enigmático. Esses sons apresentam qualidades perturbadoras, assemelhando-se a gemidos, ruídos vibrantes de metal e até mesmo sons que se assemelham a instrumentos musicais. Algumas pessoas afirmam até mesmo ouvir vozes indistintas entremeadas com esses estranhos sons. Diante disso, surgem especulações sobre o significado desses fenômenos. Seriam eles um presságio do fim do mundo ou algo similar? Muitas pessoas associam esses sons a histórias presentes na Bíblia que fazem menção a trombetas. Com base nesses relatos bíblicos, há quem preveja que tais sons poderiam ser um indicativo da iminência do Apocalipse. O livro do Apocalipse, por exemplo, descreve 7 trombetas, cada uma delas tocada por um anjo e que servem como sinais de eventos extraordinários e aterradores revelados a um homem chamado João de Patmos em visões e sonhos. No entanto, a verdadeira origem e significado desses sons permanecem envoltos em mistério, deixando as pessoas intrigadas e especulativas sobre seu propósito e significado. As trombetas são mencionadas no contexto da abertura de um selo especial, um evento de grande significado devido às informações vitais contidas nesse selo. Essas trombetas eram conhecidas como salpins, em grego, e tinham uma aparência distinta, bastante diferente das trombetas modernas. Eram confeccionadas em bronze e apresentavam um formato estreito e reto, com boquilhas feitas de ossos e sinos. No contexto das narrativas, as 3 últimas trombetas são conhecidas como
trombetas da desgraça, e possuem grande importância, pois anunciam eventos de natureza angustiante que ocorrem nas histórias. Os sons das trombetas têm um profundo significado nas narrativas, conferindo ainda mais significado aos eventos descritos no livro do Apocalipse. Outro elemento relevante na narrativa é a presença da novilha vermelha em Israel. Há muito tempo, Deus instruiu Moisés e Arão a adquirirem uma novilha vermelha especial, conforme descrito no livro de Números. Essa novilha deveria ser perfeita, sem manchas, nunca ter engravidado ou sido utilizada para trabalho. Ela seria usada em uma cerimônia especial para purificar aqueles que tivessem se tornado impuros por tocarem um cadáver. As cinzas da novilha eram misturadas com água e aspergidas sobre aqueles que haviam tocado um cadáver, conforme estabelecido pela lei judaica. Historicamente, a Torá relata que uma novilha vermelha foi trazida a um sacerdote chamado Elazar, filho de Arão, para ser utilizada na preparação das cinzas necessárias para essa cerimônia. Durante o período do primeiro templo, essas cinzas foram utilizadas, mas posteriormente, durante o segundo templo, outras novilhas vermelhas foram queimadas para obter suas cinzas, conforme relatou o renomado estudioso judeu Maimônides. Ele também previu que a próxima novilha vermelha viria com a vinda do Messias. Recentemente, 5 novilhas vermelhas chegaram a Israel vindo do Texas, Estados Unidos. Essas novilhas, com menos de 1 ano de idade, estão passando por um período de quarentena em Haifa, Israel, seguindo as regulamentações da Autoridade Veterinária de Israel. Após esse período, elas serão enviadas para 2 locais distintos em Israel, sendo um deles destinado ao acesso público. Essas novilhas serão cuidadas até atingirem a idade de 3 anos, momento em que poderão ser utilizadas para produzir as cinzas especiais conforme estabelecido na lei judaica. A organização Bona Israel, que reúne judeus e cristãos, desempenhou um papel fundamental na identificação e no transporte dessas novilhas para Israel. A chegada dessas animais gerou uma onda de especulações e discussões em relação aos sinais que podem estar relacionados ao arrebatamento e a profecias do fim dos tempos. Esses eventos misteriosos continuam a instigar a curiosidade de muitas pessoas, independentemente de suas crenças religiosas. À medida que aguardamos para ver como esses acontecimentos se desdobrarão, convidamos você a compartilhar suas opiniões e teorias nos comentários e a se inscrever para ficar atualizado sobre esse intrigante tópico e outros assuntos relevantes. Que Deus te abençoe fortemente. Amém.